E se eu lhe dissesse que um dia as profecias da Bíblia dizem que feridas malignas aparecerão nas pessoas que têm a marca da besta? Cada coisa viva no mar morre. O sol recebe poder para queimar a humanidade com um fogo violento. Então, o mundo é mergulhado na escuridão. Finalmente, há relâmpagos, estrondos altos e trovões. E há um terremoto massivo. Tudo isso está descrito em Apocalipse 16. Mas e se eu lhe dissesse que há algo ainda mais assustador do que os desastres naturais e maravilhas estranhas que estão destinados a acontecer? Bem, entraremos nisso em um momento. Agora, para você entender a importância deste capítulo, você precisa entender que em Apocalipse 16 estamos no período da tribulação. Este é o período de tempo antes do retorno de Cristo. Será o momento mais difícil na Terra, porque haverá muitas coisas, muitos sinais e maravilhas que acontecerão à medida que nos aproximamos dos momentos finais da história humana. Agora, Apocalipse 16 pode ser dividida em 4 sessões: as 7 tigelas do julgamento de Deus, Armagedon, maldade sem precedentes e o retorno de Cristo. E a coisa assustadora sobre este capítulo é que em 3 ocasiões nos é dito que haverá pessoas na terra que odiarão a Deus e se recusarão a se arrepender. Veja só, o verso 9 diz que eles não se arrependeram de seus pecados e não se voltaram para Deus e não lhe deram glória. O verso 11 diz que eles amaldiçoaram o Deus do céu por causa de suas dores e feridas, mas não se arrependeram de suas más ações e não se voltaram para Deus. E o verso 21 diz que eles amaldiçoaram a Deus por causa da terrível praga da tempestade de granizo. Quero que você entenda que, durante esse período de tempo, o mundo está sob a influência maligna do diabo, do anticristo e do falso profeta. O mal neste mundo teria dominado tanto os corações de muitas pessoas que a Bíblia nos diz que elas se recusarão a se arrepender. Deixe-me dizer algumas das coisas que aconteceriam durante esse tempo para que você possa entender o quão longe as pessoas teriam se afastado em seus corações até chegarem a Apocalipse 16. Aqui está o que teria acontecido. O mundo teria passado pelos 7 selos e 7 julgamentos das trombetas, que são uma série de eventos apocalípticos que sinalizam mudanças enormes para a Terra. Em Apocalipse 11, 2 homens misteriosos aparecem. Acreditamos ser Elias e Enoque, e esses 2 homens se destacam no mundo porque têm o poder divino de profetizar por 1260 dias. Mas esses homens serão odiados pelas massas porque falarão o Evangelho de Jesus Cristo e declararão que Ele é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Em Apocalipse 13, incríveis profecias bíblicas ganham vida. A besta, que é o anticristo, sofre uma ferida fatal, mas se recupera milagrosamente. A besta faz guerra contra o povo santo de Deus. A marca da besta é imposta, e a perseguição cristã será mais prevalente e severa do que nunca na história. Em Apocalipse 14, até nos dizem que João vê um anjo voando pelo céu, carregando a eterna boa nova para proclamar às pessoas que pertencem a este mundo, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Temei a Deus, ele gritou, dai-lhe glória, pois chegou o tempo em que ele se assentará como juiz. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. E depois de todas essas coisas acontecendo, não é agora assustador que você leia em Apocalipse 16 que as pessoas amaldiçoarão a Deus e não se arrependerão? Eu acredito que a aparição do anticristo e sua ascensão ao poder mundial despertarão um mal incrível nos corações de muitas pessoas. E neste momento, na tribulação, haverá aqueles que uma vez professaram o cristianismo, mas se desviarão. Isso será a grande apostasia. Haverá cristãos que cederão ao medo e à pressão da sociedade e tomarão a marca da besta. Haverá cristãos que tomarão a marca porque não querem ser perseguidos, querem uma vida confortável. Eles gostam da ideia de Jesus e o declaram como Senhor, mas quando apresentados com a difícil escolha de conforto ou perseguição por causa de Cristo, muitos escolherão o conforto. Agora vivemos em uma época onde você pode ouvir livremente o Evangelho de Jesus Cristo na maioria das partes do mundo,
Mas neste período de tempo, durante a tribulação, o anticristo se oporá ao Evangelho. Agora você pode perguntar: por que haverá tamanha rebelião aberta contra Deus? Por que tantos escolherão não se arrepender e, em vez disso, rejeitarão a Deus? Bem, aqui está uma teoria. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre os tempos finais e a vinda de Jesus Cristo, e ao falar do anticristo, escreve isso em 2 Tessalonicenses 2,6. E agora você sabe o que está restringindo para que ele possa ser revelado em seu próprio tempo. Paulo nos apresenta a noção do restritor, e aqui indica que há uma força restritiva sobre o anticristo. Agora, estudantes de profecia bíblica têm diferentes visões sobre a identidade do restritor. Aqui estão as visões mais debatidas. Primeiramente, o restritor pode ser Miguel, o arcanjo. Em segundo lugar, o restritor pode ser a igreja. Isso se baseia na noção de que, enquanto a igreja não for arrebatada, o anticristo não será revelado. A terceira possibilidade quanto à identidade do restritor é o Espírito Santo. Aqueles que acreditam que é o Espírito Santo argumentam que a presença habitante do Espírito Santo é o que está retendo o poder da ilegalidade e do anticristo. Pessoalmente, acredito que seja o Espírito Santo. Então, com essa possibilidade de que a identidade do Espírito Santo seja o restritor, faria sentido que víssemos tamanha frieza nos corações de muitos em Apocalipse 16. Porque junto com o Espírito Santo ser o restritor, ele também trabalha nos corações das pessoas para convencê-las do pecado e levá-las ao arrependimento. Mas em Apocalipse 16, vemos pessoas que rejeitam a Deus, pessoas que até mesmo amaldiçoam a Deus e se recusam a se arrepender. Acredito que isso seja parcialmente porque o Espírito Santo estará operando de maneira diferente durante esse período. O Espírito Santo ainda estará ativo, mas acredito que seu trabalho será muito diferente do período anterior ao arrebatamento. É por isso que você verá um endurecimento nos corações de muitos, porque Deus derrama 7 juízos severos, e mesmo após isso, as pessoas ainda estão frias em relação a Deus. E apenas para lhe dar uma perspectiva sobre quais são esses juízos e como eles se parecem, a primeira tigela afeta apenas aqueles que tomaram a marca da besta e escolheram seguir o anticristo. A Bíblia nos diz que feridas dolorosas e nocivas surgiram nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. A segunda tigela é onde nos é dito que toda criatura viva que estava no mar morreu. Imagine cada tipo de criatura debaixo d'água desaparecendo. A terceira tigela transforma todas as fontes de água doce em sangue, conforme a Bíblia diz. O terceiro anjo derramou sua tigela nos rios e nas fontes de água, e eles se tornaram sangue. O quarto juízo severo é quando o sol é permitido escaldar as pessoas com fogo, e elas são queimadas pelo calor intenso. O quinto juízo severo é uma horrível escuridão que cobrirá a terra. O sexto juízo severo é quando o rio Eufrates seca, abrindo caminho para o diabo, o anticristo e o falso profeta prepararem os líderes mundiais para a batalha final do Armagedon. E finalmente, na sétima tigela, ouvimos as palavras "está feito", significando que essa tigela completará a ira de Deus durante a tribulação. Esse juízo causa um terremoto mundial massivo, como nunca houve desde que o homem veio a ser sobre a terra. Agora imagine que, após tudo isso, a frase final neste capítulo é: eles amaldiçoaram a Deus por causa da terrível praga da tempestade de granizo. Agora você não pode falar sobre Apocalipse 16 sem falar sobre Armagedon. Em Apocalipse 16, a Bíblia diz que os espíritos demoníacos reuniram todos os governantes e seus exércitos em um lugar com o nome hebraico Armagedon. Agora, Armagedon só pode ser descrito como a guerra de todas as guerras. O anticristo reunirá todas as pessoas sob sua influência maligna. Essas pessoas, leais ao anticristo, formarão seus exércitos para guerrear contra o povo de Deus. Agora, com tudo isso dito, deixe-me perguntar algo. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você seria capaz de dizer que seu coração estava firmemente estabelecido em Cristo? Se o anticristo fosse revelado hoje, que tipo de cristão você seria?
Será que você seria o tipo de cristão que tomaria a marca porque não quer ser perseguido por Cristo, quer uma vida confortável? O tempo está passando, o tempo sempre passa. Cada dia que você acorda é um dia mais próximo de encontrar o Senhor, é um dia mais próximo da segunda vinda de Cristo. Então, como você gasta seu tempo? A maioria de nós leva vidas relativamente normais. Vamos ao trabalho, passamos tempo com nossas famílias, perseguimos nossos objetivos e interesses pessoais. Mas além de todo o tempo que dedicamos a essas coisas, quanto de atenção realmente damos a Deus? Quanto tempo você está gastando para ter certeza de que está pronto para encontrar o Senhor? Quanto esforço colocamos para construir um relacionamento próximo com Jesus Cristo? Acho que a pergunta que estou tentando fazer é: você está realmente vivendo para Jesus Cristo? Ou você está contente vivendo a vida e simplesmente colocando Jesus Cristo ao lado de tudo e de todos os outros? Você está realmente vivendo a vida, sabendo que há uma eternidade por vir? No nosso mundo atual, não apenas há maldade e problemas espreitando em cada esquina, mas também há todo tipo de coisas competindo pela nossa atenção, e torna-se tão fácil se distrair das coisas que realmente importam. No entanto, minha firme crença é que no meio de todo o caos e confusão deste mundo, a voz de Deus ainda está nos chamando. O Espírito do Senhor está batendo em nossos corações. No entanto, cabe a nós ouvir. Hebreus 3,15 diz: como se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Rebelião nem sempre é no sentido extremo que associamos a ela. Você não está indo contra os 10 mandamentos per si, mas simplesmente endurecendo seu coração quando ouve a voz de Deus. Isso é rebelião. Provérbios 28,4 diz: bem-aventurado o que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá no infortúnio. Mais uma vez, a Bíblia nos adverte sobre endurecer nossos corações. Mas o que significa ter um coração endurecido? Significa cegueira espiritual. Significa insensibilidade à beleza e glória de Deus. Significa perseguir nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. Mas felizmente, em sua misericórdia, Deus ofereceu mudar nossos corações. Deus pode mudar nossos corações. Ezequiel 26:36 diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Agora é hora de colocar sua fé em Jesus. Hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça seu coração. Em vez disso, permita que ele entre e mude sua vida para sempre. Há um tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo para rir e um tempo para chorar. Um tempo para trabalhar e um tempo para descansar. Um tempo para viver e um tempo para morrer. Agora, como cristão, há um tempo para você ler a palavra e construir seu entendimento e conhecimento das coisas de Deus e dos caminhos de Deus. Há um tempo para orar e um tempo para servir. Mas o que eu gostaria de falar com você é sobre quando é hora de lutar, porque chegará um dia, chegará uma temporada em que você terá que lutar. E essa luta pode ser pela sua família, pode ser uma luta pela sua saúde ou uma luta para ser libertado do pecado. Seja o que for, mais cedo ou mais tarde, você se encontrará no meio de uma luta. Agora, quando surgirem problemas, quando batalhas estiverem diante de nós, quando experimentarmos guerra espiritual, a palavra de Deus tem que ser uma fonte de constante reafirmação para nós. Deve ser aquilo que acende o fogo em nossa fé. Deve dar início à nossa esperança e crença, para que, independentemente do que estamos enfrentando, apesar do tamanho do inimigo, apesar do que está acontecendo em nossas vidas, temos uma política de seguro divina e celestial, que é a palavra de Deus. Quando somos jogados de um lado para o outro pelas ondas da adversidade, é quando devemos nos preparar para lutar. É o momento em que temos que orar, jejuar e estudar a palavra de Deus para encontrar paz no meio dela. Então, durante essas temporadas, nesses momentos em que nos sentimos extremamente desencorajados e sem forças para continuar, é a hora de clamar a Deus. É a hora de buscar forças no Senhor. É a hora de nos agarrarmos ao poder do Espírito Santo.
Muitos cristãos têm a expectativa de que, uma vez salvos, a vida será repleta de alegria e felicidade o tempo todo. Obviamente, essa é a expectativa errada a se ter. Ela simplesmente não é realista. Portanto, em vez disso, eu encorajo você a esperar alguns desafios na vida, mas também a esperar superá-los pelo poder no sangue de Jesus. Espere enfrentar um Golias ou dois, mas também espere a força e o poder do Espírito Santo para te guiar. Espere caminhar pelo vale da sombra da morte. Mas, povo de Deus, você também deve esperar que o bom pastor esteja cuidando de você. Seu cajado e vara estarão lá para te confortar. Espere a adversidade, espere a cova dos leões, espere o mar vermelho, mas espere que Jesus Cristo te livre de cada uma dessas situações. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia sofrido eventos horríveis, 3 naufrágios, sobreviveu a um apedrejamento, suportou 5 açoites, frequentes prisões e 3 surras. Tudo isso foi suficiente para Paulo cair em depressão e desespero. Isso foi suficiente para deixar Paulo desanimado. Sob tal pressão, muitos cristãos teriam caído em um poço de desespero. Mas eu quero que você veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 8, 9. Somos atribulados de todos os lados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos enfrentar batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar em nosso poderoso Deus para ser nosso abrigo em tudo isso. Na palavra de Deus, somos informados de que teremos que suportar provações, experimentar alguma dor e encontrar algumas decepções. Não é o que gostamos de ouvir, mas pense nisso. Se Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, que era puro, santo e sem culpa, apenas para vê-lo carregar todos os pecados deste mundo e ser crucificado, não é isso uma experiência dolorosa? Com tudo o que Jesus passou, a perseguição, a dor física e a tortura, quem somos nós para então dizer a Deus: por que você me enviou essa decepção na minha vida? Por que você permitiu que esse evento acontecesse, me fazendo sentir dor? Precisamos colocar as coisas na perspectiva correta. Estamos seguindo Cristo. Estamos seguindo seu exemplo. E devemos ter confiança de que, apesar de tudo pelo que ele passou, no final, ele vence. Agora, 2 Timóteo 2,3 diz: portanto, você também deve suportar dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. Às vezes, quando os cristãos passam por provações e angústias, pode haver uma tendência ao desespero. Para alguns, eles até caem em depressão. Alguns dos heróis bíblicos, como Davi, Abraão, Moisés, todos sofreram algum nível de decepção e profundo desespero. E para o homem ou mulher cristãos ouvindo hoje, eu quero que você saiba que, embora você não seja imune a decepções, há uma maneira de obter vitória sobre a angústia mental e o desespero emocional. Agora, enquanto eu poderia dar algo como 5 passos fáceis para um estado emocional saudável durante tempos difíceis, deixe-me, em vez disso, dizer que há apenas um único passo que precisa ser dado, e esse passo é confiar em Jesus Cristo. Confiar em Jesus Cristo e chegar a um lugar onde você diz: Senhor, minha vida está em suas mãos, e realmente querer dizer isso. Claro, alguém pode agora perguntar: como faço isso? E essa é uma boa pergunta. A resposta começa com o conhecimento do que a Bíblia ensina. É através da palavra de Deus e é através da oração que, nesses momentos escuros, o Senhor nos ministra, rompendo quaisquer nuvens escuras de depressão ou ansiedade que enfrentamos. Em Êxodo 14:14, a Bíblia diz: o Senhor lutará por vocês. Vocês só precisam ficar calmos. Esta é uma promessa para nós, uma promessa de segurança. Deus lutará suas batalhas. Ele lutará nossas batalhas. E só precisamos manter nossa paz. Portanto, não há necessidade de ir e voltar tentando lutar aqui e ali e em todos os lugares. Em vez disso, deixe Deus trabalhar em seu nome, porque temos a promessa de que a batalha que você enfrenta pertence ao Senhor. A Bíblia, em Filipenses 4:19 diz: e o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Esta é uma promessa de provisão. Se você tem uma necessidade, Deus pode atender a essa necessidade. Isso não significa que você terá tudo o que deseja, mas em Jesus Cristo, você terá tudo o que precisa. Portanto, eu encorajo você a conhecer as promessas de Deus, conhecê-las e se apegar a elas. Quando a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ela está realmente dizendo para parar tudo o que você está fazendo. Pare de se preocupar, pare de lutar, pare de resistir e comece a se render a Deus. Comece a ouvir a Deus. Há algo sobre a quietude, e acredito que esse versículo está nos chamando a ficar quietos diante do Senhor, porque precisamos direcionar toda a nossa atenção, todo o nosso foco para o Senhor. Você vê, quando você passa tempo conhecendo o Senhor, quando você passa tempo na presença de Jesus Cristo, você será verdadeiramente transformado. Eu o encorajo a desejar e ter fome desses tipos de encontros ricos na presença de Deus, porque é apenas nesses encontros íntimos individuais que cada um de nós pode obter uma revelação pessoal de quem Deus realmente é. É apenas nesses encontros íntimos individuais que cada um de nós pode ser empoderado e cheio de coragem. A coragem para enfrentar o mundo e defender Cristo. A coragem para enfrentar o diabo e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia nos apresenta a história de dois jardins, o Jardim do Éden e o Jardim do Getsemane. Adão e Eva desobedeceram à vontade de Deus no Jardim do Éden, enquanto no Jardim do Getsemane, Jesus disse, entretanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. É interessante notar esse enorme contraste entre o que aconteceu no Jardim do Éden e o que aconteceu no Jardim do Getsemane. Jesus nos oferece a maior lição de obediência no Jardim do Getsemane, enquanto podemos aprender sobre as consequências dolorosas da desobediência quando olhamos para Adão e Eva no Jardim do Éden. No primeiro jardim, Adão e Eva ouviram uma voz a qual não deveriam ter dado ouvidos, e como resultado, caíram no pecado e na desobediência. Mas no segundo jardim, Jesus tomou uma posição, colocou seus próprios sentimentos de lado e obedeceu à voz de Deus Pai. Gênesis 3:9 diz, então o Senhor Deus chamou Adão e disse, onde estás? Pense nisso. Por causa do pecado no primeiro jardim, Deus procurou Adão. No entanto, no segundo jardim, Jesus procurou Deus. Ele deixou os discípulos para buscar a Deus Todo-Poderoso. Mateus 26:39 diz, ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E realmente preste atenção nos eventos contrastantes que aconteceram entre os dois jardins. Em Éden, Adão se escondeu de Deus. No Getsemane, Jesus se tornou completamente disponível para Deus. Em Éden, o diabo enganou Adão e Eva, levando-os a uma árvore que os levou à morte espiritual. Mas no Getsemane, nosso Senhor Jesus começou aquela jornada de amor, dor e sacrifício que terminou na cruz, mas nos levou à vida eterna. Agora, esses dois jardins são simbólicos de um estado de viver para cada um de nós. Todos nós temos escolhas. Todos nós temos um certo grau de controle sobre como vivemos e o que fazemos todos os dias. E o que estou tentando transmitir, ou melhor, o que estou tentando demonstrar, é que quando se trata de sua vida espiritual, você está vivendo como Adão e Eva no Jardim do Éden, onde você acredita nas mentiras do inimigo, age com base nessas mentiras e desobedece a Deus. É um estado em que alguém vive no pecado e se esconde da presença de Deus por causa de sua vergonha. Ou você está vivendo como Jesus no Jardim do Getsemane, vivendo de maneira sacrificial, dizendo, tua vontade, ó Deus, e não a minha. Um tipo de vida que é totalmente voltado para Deus, onde você pode estar triste e perturbado às vezes, mas ainda assim escolhe obedecer a Deus. Pode estar sobrecarregado, mas ainda assim escolhe obedecer a Deus. E eu quero encorajá-lo hoje, amigos, a ser como Cristo. Separe-se dos outros e busque o rosto do Senhor em oração. Busque estar disposto e obediente. Deus está firmemente no controle. Deus é onisciente. Deus é todo-poderoso.
Isaías 45, 22 a 23 diz: Voltem-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo jurei, a verdade saiu da minha boca, uma palavra que não voltará. Diante de mim, todo joelho se dobrará. Por mim, toda língua jurará. Nos momentos em que estamos quietos diante de Deus, precisamos perceber o quão poderoso Deus é, o quão grandioso Deus é. A Bíblia nos diz que não há ninguém e nada que possa ser comparado a Deus. Precisamos lembrar disso, que nada e ninguém é digno de competir pelo primeiro lugar em seu coração. O profeta Isaías recebeu uma revelação que deve inspirar todos nós a reconhecer Deus por quem Ele realmente é. Ouça atentamente o que Isaías 45, 2 a 7 diz: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas, para que saibas que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Por amor de Jacó, meu servo, e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome. Dei-te um título de honra, embora não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, embora não me conheças, para que se saiba do nascer ao pôr do sol que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, e crio as trevas. Estabeleço a paz, e crio a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esta é uma maravilhosa revelação de quem Deus é. Deus deve ser o primeiro. Seja como Cristo, separe-se dos outros, e busque o rosto do Senhor em oração. Busque estar disposto e obediente.